sejam bem-vindos ao Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através dos relatos e das vivências de quem já passou por lá e de quem está passando até os dias de hoje. Então, passa um cafezinho, senta e vem ouvir essa conversa gostosa com a gente. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Perfis da História. E a entrevista de hoje é com o nosso professor de Metodologia e Teoria da História. Eu sou a Sara, graduanda do 4º ano da graduação em História. Oi, pessoal, eu sou o Ulisses, sou do 5º ano da graduação em História e sou membro do PET História USP. E eu estou muito feliz hoje com essa entrevista com o José Antônio Vasconcelos. Eu queria pedir para ele se apresentar para vocês, contar um pouquinho quem ele é. Bom, antes de me apresentar, eu gostaria só de agradecer esse convite, né, essa oportunidade, na verdade, de estar aqui com vocês, com o Ulisses, a Sara, a Ana Carolina, o Lucas, que também estão participando aqui, que se vocês estão felizes, eu também estou muito feliz de conversar com vocês. Meu nome é José Antônio, eu sou José Antônio Vasconcelos, vocês já disseram, sou professor de Teoria e Metodologia da História no Departamento de História da Universidade de São Paulo, e eu trabalho com vários assuntos diferentes, né? Mas principalmente com teoria da história, com ensino de história, filosofia da história, e ultimamente eu tenho me interessado muito por ficção científica, mas é assim, algo assim, muito embrionário ainda dentro das minhas pesquisas. Bom, aqui no Perfis da História, normalmente a gente sempre busca trazer um pouco da trajetória dos professores, né? Como que foi esse processo deles para chegar até os dias de hoje em que eles estão dando aula, em que eles já têm uma carreira de pesquisa, uma carreira acadêmica. E é muito interessante que, diferente de todo mundo que a gente já entrevistou aqui, né, no Perfis, você, na verdade, tem uma graduação em filosofia, né? Todos os outros professores são graduados em história especificamente. Mas a gente sempre pergunta de onde que vem esse primeiro interesse, né, para fazer essa primeira graduação. Então, de onde que veio o seu interesse pela filosofia? Como que foi? Vou fazer filosofia. É um processo muito difícil, principalmente quando você tem que dizer para o teu pai e para tua mãe que você vai fazer filosofia, não vai tentar engenharia, não vai tentar alguma outra coisa que em princípio seja, que apresente uma carreira mais sólida. E a resposta a essa pergunta, ela é muito simples, eu não sei, né? Eu não sei. É um encontro, porque tal como no curso de História, não é exatamente aquilo que a gente espera. É diferente, mas não necessariamente pior, né? E esse diferente também é muito contagiante, né? Só que, ao mesmo tempo, o curso de Filosofia, né, tal como ele é ensinado na universidade, ele é diferente num bom sentido e no mau sentido. No bom sentido, pelo grau de profundidade, pelo nível das discussões, pelas surpresas que a gente tem. E no mau sentido, porque, infelizmente, os cursos de filosofia no Brasil, né, quando a gente vai buscar um curso de filosofia, a gente parte daquela indagação que todo mundo tem. Qual é o sentido da vida? É a questão que move todo mundo, né? De onde viemos, para onde vamos, essas questões, assim, básicas que todo mundo coloca para si, né? Quando a gente entra no curso de filosofia, é um pouco decepcionante, por quê? Porque as questões filosóficas, elas se apresentam sempre na forma de exegese de textos de autores clássicos. E aí a questão não é que os autores clássicos sejam desimportantes, pelo contrário, né? Eles são clássicos exatamente por quê? Porque eles deram respostas particularmente interessantes, particularmente importantes para essas indagações que surgiram ao longo da história de maneiras muito diferentes, né? Mas o curso de filosofia, no meu entender, no meu ver, ele é decepcionante por causa disso. Por quê? Porque a gente vai buscar na filosofia uma relação com a vida e o curso de história, ele se torna o quê? Uma leitura e interpretação de textos clássicos que está muito distante daquilo que a gente esperava inicialmente, né? Então, ao mesmo tempo que eu busquei história, porque eu
que eu tentei, né? Esse encontro, né? A partir de uma indagação fundamental que todo mundo tem, né? Eu me afastei da filosofia por isso também, né? Eu não me identifico com o tipo de filosofia que se faz na universidade, né? E aí eu fui buscar uma coisa diferente, eu fui buscar história. E aí eu comecei a fazer a graduação em história, e aí na história, claro, eu trouxe conhecimento de filosofia, eu trouxe a minha formação de filosofia para essa segunda graduação, mas o fato é que o tempo passa e eu não tinha paciência de terminar uma segunda graduação. E o que que eu fiz? Apareceu um curso de especialização em História no meio do caminho. Aí eu parei tudo para fazer esse curso de especialização em História, que é uma pós-graduação curta. Aí terminei o curso de especialização em História e apareceu o mestrado em História. Eu me inscrevi no mestrado com minha graduação em Filosofia e passei no teste seletivo e ingressei no mestrado na Universidade Federal do Paraná, onde eu também cursava a graduação. E durante algum tempo eu tentei levar a graduação e pós-graduação juntos. Uma curiosidade, eu fui aluno do Marcos Napolitano, na Universidade Federal do Paraná, quando ele dava aula lá. E agora ele é meu colega aqui na USP. E aí eu tentei levar as coisas, tentei levar os dois juntos, aí é claro, vocês imaginam que isso é impossível, né? E aí eu abandonei a graduação em História e que permanece até os dias de hoje inconclusa, o que já me fez muita falta. Eu me inscrevi uma vez num concurso em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, assim que eu tinha terminado meu doutorado na área de Teoria da História, e apareceu um concurso na área de Teoria da História, e a titulação exigida era graduação em História. Aí eu tenho especialização em História, tenho mestrado em História, tenho doutorado em História, e aí minha inscrição foi indeferida, porque eu não tenho a titulação exigida, que é a graduação em História. Mas a USP é uma coisa fantástica. Eles, quando aparece concurso na USP, eles pedem, não digo na USP, digo na FEFELESH, ou pelo menos era assim, ou foi assim durante muitos anos. Eu não sei como é que vão ser os próximos concursos. Mas a titulação exigida é doutorado. Se aparecer um doutor em nanotecnologia querendo fazer concurso na FEFELESH, a inscrição dele não vai ser indeferida. Se aparecer um doutor em engenharia, em medicina, não vai ser indeferida. É claro, é deferida, depois a pessoa faz o concurso e no concurso vai para a banca e a banca vai dizer o que tem a ver a tua formação com isso que você quer fazer. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, no caso, a minha resposta era óbvia. Filosofia e teoria da história têm muita afinidade. A minha vocação intelectual é teoria e filosofia da história, né? Pensando a filosofia da história como um campo da filosofia que é particularmente importante para a reflexão teórica da história. E assim como vocês mencionaram assim, você tem uma formação diferente em filosofia. Tem mais gente assim no departamento. O Gildo é engenheiro, ele não tem formação em História, ele tem formação em Engenharia, ou até onde eu sei ele não tem formação em História. A Sara Albieri, ela tem graduação, mestrado e doutorado em Filosofia. Então, isso que eu acho, assim, fantástico na USP, né? Eles, ou pelo menos na FEFELESH, eles estão muito abertos a pessoas de outras áreas exatamente pela contribuição. O Gildo, que é engenheiro, ele trabalha o quê? História da ciência, né? E aí a resposta tem tudo a ver. Se você perguntar para ele o que é que tem a ver engenharia com história da ciência, e a resposta é muito simples, tudo. Legal. Gostei que também você já trouxe bastante coisa que a gente vai conversar. Realmente, eu concordo muito com essa afinidade entre filosofia e teoria da história. Eu só fiquei um pouco perdido, acho que também para a gente contextualizar para os nossos ouvintes. Quando que você entrou na graduação em filosofia? 1983. Eu entrei na graduação em 1983 e concluí em 1986. Então, aí teve um período da minha vida em que eu me afastei da academia, me afastei de estudos universitários, até 1992. Fiz muita coisa interessante nesse intervalo. Não sei se eu posso falar sobre isso, mas eu fiz muita coisa interessante na minha vida. E aí, em 92, eu retomei os estudos, aí eu falei, vou voltar a estudar. Aí eu fiz vestibular de novo, e aí eu passei em História. Eu fiz a minha graduação na PUC do Paraná, e em 92 eu entrei de novo na graduação e fui fazer História na Universidade Federal do Paraná. Mas
Essa graduação em História, como eu comentei antes, ela permanece inconclusa. Aí, em 94, eu entrei no mestrado e terminei em 96. Quando eu terminei o mestrado em 96, eu queria fazer doutorado, claro. E aí, quais eram as minhas opções, né? Em princípio, eu terminei o mestrado na Federal do Paraná em 96, em outubro de 96, e a inscrição para o teste seletivo na USP já tinha passado. Eu já tinha perdido o prazo, não podia. E aí, sobrava o quê? Eu tinha tempo ainda de entrar na seleção de mestrado, de doutorado da PUC de São Paulo e da Unicamp. E aí eu me inscrevi nas duas. Saiu o resultado da PUC de São Paulo, eu fui aprovado. Ai, fiquei feliz, mas fiquei triste também porque tinha que pagar mensalidade. Aí, poucas semanas depois, saiu o resultado da Unicamp. Aí foi positivo, aí fiquei mais feliz ainda. Opa, foi aprovado no doutorado e não vou precisar pagar mensalidade porque é uma universidade pública e uma universidade pública de muito prestígio. Até tem uma história engraçada porque quando eu fui me inscrever para o doutorado, eu terminei o mestrado e aí 15 dias depois vencia a inscrição para o doutorado e eu precisava de um projeto de doutorado. Aí eu peguei um trabalho de uma disciplina da pós-graduação, olhei para aquele trabalho e falei, você vai se transformar em projeto de doutorado. Aí eu fiz em 15 dias um projeto de doutorado horrível e mandei, né, para a Unicamp e para a PUC de São Paulo. Né, o que aconteceu foi muito interessante, que o Unicamp a gente mandava o projeto e mandava também uma cópia da dissertação de mestrado. Aí chegou na entrevista, eram 4 professores, e o professor Michael Hall olhou para mim e já disse de cara, olha, teu projeto tem vários problemas. Aí eu já gelei. Mas ele pegou a minha dissertação e falou, mas nós lemos a tua dissertação e gostamos muito, que significa pela dissertação que você tem capacidade de pesquisa. Mas eu quero ver se você domina mesmo o assunto desse projeto que você está apresentando aqui, que era exatamente um projeto sobre história e pós-modernismo, a partir de um debate que tinha acontecido na revista acadêmica de história mais importante dos Estados Unidos, que é a American Historical Review. E aí eles me sabatinaram, mas como eu me dei bem na sabatina, eu sabia responder adequadamente todas as perguntas, eu mostrei que eu entendia bastante do assunto, aí eles ficaram bem felizes, e aí eu fui aprovado. Fiquei também muito feliz. Né? E essa foi uma experiência muito boa. Claro que depois, para conseguir uma bolsa da FAPESP, eu tive que caprichar e fiquei 3 meses depois melhorando aquele projeto sob a supervisão da minha orientadora. Mas foi isso. Graduação inconclusa, especialização, mestrado, doutorado, e só fui fazer um pós-doutorado depois em 2005, entre 2005 e 2006, e que também foi uma surpresa muito boa, porque na época eu era professor na Universidade do Tuiuti, do Paraná, que era um local de trabalho maravilhoso. Eu tenho muita saudade dos meus dos meus colegas, e tenho muita saudade dos meus alunos da Tuiuti, que era um ambiente de trabalho muito bom. E quando eu me inscrevi para o pós-doutorado, eu pedi uma bolsa da CAPES, e aí eu ganhei, para minha surpresa, a bolsa veio. Aí eu fui fazer o pós-doutorado na Universidade da Virgínia, né, sob a orientação do professor Alan McGill. Mas depois eu fui ver a lista de todas as pessoas que tinham conseguido bolsa da CAPES para fazer pós-doutorado naquele ano. E era muito interessante. Todos os aprovados, todas as bolsas aprovadas eram de universidades assim, de gente grande. Era universidades federais, né, USP, Unicamp, né, estaduais, né, públicas estaduais. E acho que tinha lá uma PUC do Rio Grande do Sul, uma PUC de Minas Gerais, que também, embora sejam universidades particulares, são universidades de prestígio. O único peixe pequeno ali era eu, no pós-doutorado. Mas, né, esse pós-doutorado também me ajudou muito para me definir pela teoria da história, que já era a minha paixão, né? E aí o professor Alan McGill, ele trabalha com história intelectual europeia e trabalha com teoria e filosofia da história, né? E aí, na época, ele tinha acabado de submeter um livro dele
para a editora da Universidade de Chicago. O livro dele tinha sido aprovado, e aí, mas com várias sugestões de modificações pelos pareceristas. E aí as aulas que a gente tinha e os encontros que a gente tinha eram muito isso também, era debater o livro dele, debater as modificações que ele estava fazendo. Então foi uma experiência muito intensa e foi uma experiência sensacional. Voltando um pouquinho nas suas falas, eu gostei muito de você ter apresentado o quanto o currículo dos nossos professores são muito diversos, porque é uma coisa que quando a gente entra a gente não imagina, né? E a diversidade de ensino é muito grande. Estudar com pessoas da filosofia, tipo o Grespan, que vem da economia, é muito interessante. E aproveitando esse gancho do senhor sobre suas experiências no Paraná, só pode falar para a gente um pouquinho das diferenças entre a PUC Paraná e a USP que você sentiu e como a USP era vista naquele ambiente? Ah, sim. Aí, na verdade, a minha experiência acadêmica, ela começa na PUC do Paraná, depois ela passa pela Federal do Paraná, depois ela vai para a Unicamp, né? Então, e agora na USP. A USP eu só conheço como professor, eu nunca estudei, né? Mas a diferença entre a PUC do Paraná e a Federal do Paraná era enorme. Não que eu não tivesse bons professores na PUC, né? Mas a maneira de trabalho deles era muito diferente. Por exemplo, a preocupação da PUC era dar uma formação abrangente, mais superficial. E a preocupação da Federal, tanto da história quanto da filosofia, era dar uma formação mais profunda, e essa profundidade tinha se implicava numa perda. E a perda era sempre a gente perdia o nível de abrangência. Por exemplo, quando você vai estudar história moderna, você não estuda assim, todos os acontecimentos importantes da história moderna. O professor, ele elege alguns episódios, alguns estudos específicos, e ele trabalha em profundidade, sempre com discussão historiográfica, né? O ambiente acadêmico da Universidade Federal do Paraná era muito semelhante ao da USP, né? Inclusive, quando eu vim aqui para a USP, a minha mulher, ela veio junto comigo algumas vezes, eu passei no concurso, e é claro, a gente vai ter que morar em São Paulo, vamos procurar casa em São Paulo. E aí, toda semana a gente vinha para São Paulo e ficava procurando casa, né? E é claro, nesse intervalo eu vinha trabalhar na USP e ela vinha junto comigo. E aí ela dizia, parece que os alunos da Federal do Paraná, eles se mudaram para São Paulo todos, porque o visual, o tipo de conversa, o tipo de, assim, o perfil do aluno da Federal do Paraná é idêntico. Então, é muito parecido, tá? O que eu sinto muita diferença, fora, é claro, os estudos específicos de história do Paraná, a bibliografia dos professores que a gente tinha na Federal do Paraná eram de autores paulistas e cariocas, principalmente, né? Porque isso reflete o quê? Aquele domínio, né? Aquela hegemonia intelectual de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, todos os livros da bibliografia eram, né, fora, claro, os autores estrangeiros, mas os livros de história do Brasil, a gente estudava Ronaldo Weinfels, a gente estudava Sérgio Buarque de Holanda, a gente estudava Margaret Hago, a gente estudava Maristela Bresciani. Então, assim, era o quê? Eram professores, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aqui na USP, não. Aqui na USP você vai pegar a bibliografia, e a bibliografia são os professores da USP, né? E o que é muito impressionante, diferente da Federal do Paraná, na USP você encontra a bibliografia no corredor, né? Agora não mais, porque a gente está no meio dessa pandemia triste, né? A gente não tem mais a felicidade de andar pelos corredores da USP, mas essa é uma diferença muito grande, né? A presença de textos de professores nos programas das disciplinas da USP, né? Que eu acho uma coisa muito importante, né? Que é muito rica para os alunos. Legal. São justamente essas diferenças assim que a gente busca ressaltar também, né? É um pouco esses ambientes universitários. Eu gostei bastante que você colocou isso da Federal do Paraná e da USP serem parecidas nesse sentido, né? Dos alunos, um pouco
Porque aqui a gente também busca esse registro desses períodos históricos, né? Uma forma de registrar uma memória sobre esses ambientes universitários, o que eles produzem, como é essa vivência nesses espaços, né? Aham, Nesse sentido, eu até queria trazer um pouco desse período histórico também, né? Porque você comentou, começou a graduação em 83, né? Vai até uhum, 86. E assim, era um momento também de muitas movimentações políticas, muitos acontecimentos na história geral do Brasil, assim. Eu acho que, querendo ou não, acabou tendo um impacto muito grande na formação universitária de quem estava fazendo universidade naquele momento, né? uhum. Tem alguma memória, algum aspecto que você lembra, assim, de, por exemplo, a movimento das diretas já, ou então o impeachment do Collor e eu estava no ambiente universitário. Tem algum acontecimento político mais histórico, assim, que você tenha vivido enquanto você estava na graduação? Ah, sim, claro, o movimento Direta Já, que acho que foi o mais, né, o mais impactante, positivo e negativamente, né? Por quê? Porque primeiro o movimento começou em Curitiba, né? A primeira grande manifestação em prol das Diretas Já aconteceu na Boca Maldita, que é um espaço assim de expressão pública popular em Curitiba. E na época juntaram 50 mil pessoas. Então, juntar 50 mil curitibanos nos anos 80 para fazer uma manifestação política é muita coisa. Né? Depois, Curitiba, vocês sabem, se tornou famosa por outras coisas muito infelizes. Mas enfim, né? Mas naquela época, porque na verdade Curitiba era uma cidade de teste, né? Curitiba sempre foi conhecida como uma cidade muito difícil, né? Então, se você tinha na área de marketing, se você queria lançar um produto, lance primeiro em Curitiba. Se os curitibanos aceitarem, é porque vai dar certo no Brasil inteiro, né? Porque os curitibanos não são fáceis. Então, essa é, é mais ou menos isso que se pensava na época. E foi o que aconteceu. Aí, a partir do momento que você tem uma manifestação de peso em Curitiba, é porque aquilo vai dar certo no Brasil inteiro. E aí, realmente, na Praça da Sé, né, juntaram na época, as estatísticas oficiais, 300 mil pessoas. Mas a gente sabe que tinha um dobro disso na Praça da Sé. E foi um movimento assim que todo mundo queria, né? Não era diretas, ainda não. Mas o que acontece? Aí você tem aquele balde de água fria, que, né, o Congresso se reúne e diz, não, vamos votar a emenda das diretas já e vamos votar, né, diretas ainda não. Tá? E o que é que a sociedade brasileira fez na época? Nada. Né? Eu acho que aquele é um momento histórico. Assim, é claro, não vou dizer o momento mais importante da história do Brasil, mas eu digo é o momento mais importante da história política que eu vivi, na minha opinião. Porque era o momento da gente ter parado tudo, da gente fazer uma greve geral, da gente dizer não, vamos fazer prevalecer a vontade popular. Né? E a partir daquele episódio eu pensei, nossa, acho que nada nesse país nunca vai dar certo. Né? Que é a impressão depois que um colega meu expressou em 97. Eu tinha um colega do doutorado, Antônio Paulo Benatti, que hoje dá aula em Ponta Grossa, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós escrevemos juntos um manualzinho de história para crianças, assim, para criança, para alunos de quinta e sexta série na época, que hoje seria sexto e sétimo ano, né, alunos de 11, 12 anos. E aí eu lembro que eu peguei, escrevi sobre história do Brasil, colônia e império, e aí ele pegou Brasil República. E aí, terminando de escrever, bateu uma tristeza tão grande nele que aí ele disse o seguinte: José, que mensagem que a gente está passando para essas crianças? Que nunca nada deu certo nesse Brasil, né? E acho que é isso, né? E dá uma tristeza muito grande. A gente vê esses períodos, né? Por exemplo, 1935, se não me engano, quando foi escrito o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
era um momento em que parece que o ideal de democracia estava crescendo e se firmando. Né? Em 37 veio o golpe do Estado Novo, aquele balde de água fria. Né? A mesma coisa, você tem um processo de redemocratização, você tem o fim da ditadura e você tem ao mesmo tempo o quê? Você tem aquele balde de água fria que é diretas ainda não. Né? E agora também a gente tem esse balde de água fria que foi o impeachment da Dilma, né? E não querer justificar as coisas erradas que a Dilma fez, que eu acho que o governo dela realmente não foi perfeito, né? Mas não há dúvida de que foi um golpe, né? E que foi um golpe arquitetado pelo quê? Pelos interesses das elites, né? As recentes declarações do ministro do Paulo Guedes, né? Mas essa última do filho do porteiro eu não achei tão horrível, eu achei pior ainda aquela outra, né? Tem empregada doméstica indo para Disney, uma festa danada, né? Que revela o quê? Que revela essa raiva que a elite brasileira tem do pobre que está conquistando melhores condições de vida, que está tendo acesso à educação, que está tendo acesso a lazer, que está tendo acesso à cultura. Né? Então, assim, bate uma tristeza, mas ao mesmo tempo o que a gente tem de fazer? Levanta a cabeça e continuar lutando. Porque se a gente parar de brigar, as coisas ficam piores. Não chegamos no fundo do poço. Cada dia que passa, a gente percebe que no fundo do poço tem um alçapão e a gente consegue ir mais para baixo. Né? Então, a gente tem de continuar lutando, né? Não esmorecer, mas né, esse baque às vezes dá. E eu acho que é isso. A tristeza que me deu com né, o resultado do movimento das diretas já é uma tristeza que eu nunca tive na vida, né? Nem nesses acontecimentos recentes. Professor, eu acho muito interessante, assim, ouvir esses relatos de pessoas que viveram algum momento histórico. Não que seja legal viver um momento histórico, a gente está vivendo um e está vendo que não é bom, mas, de certa forma, ouvir esses relatos traz uma aproximação com coisas que a gente só lê no livro, né? Eu acho muito bacana ouvir essas coisas. Mas, seguindo com o nosso bloco, assim, a última pergunta para encerrar, a gente queria saber como que, se o senhor se lembra do seu primeiro dia dando aula na USP, qual era a sua sensação? Porque pra gente, assim, quando vê que passou no vestibular e chega no primeiro dia de aula na USP, é tudo muito lindo, é tudo muito belo, a gente fica muito deslumbrado. E a gente queria saber do senhor, que está no outro lado, que é o lado do docente. Como que foi a sua experiência? Olha, o meu primeiro dia de aula na USP, eu digo para vocês, ele foi normal, né? Ele foi bem normal. Por quê? Porque é aquilo que eu havia comentado com vocês. Aluno da USP, ele é muito parecido com o aluno da Federal do Paraná. E durante duas vezes, né, eu fui professor temporário na Federal do Paraná e também eu já era professor universitário antes, eu dei 10 anos aula para quinta e sexta série, uma experiência bacana também, né? Mas depois eu já tinha um tempo de estrada como professor universitário e talvez assim, o que me impressionou foi o quanto o aluno da USP é parecido com o aluno da Universidade Federal em tudo. Eu acho, né, e aí eu peço perdão para a Federal do Paraná, né, que é um curso muito bom, que são alunos muito bons, eu acho que os alunos da USP eles são mais bem formados. Mas eles são mais bem formados porque os meus colegas, né, não eu, os meus colegas são, né, têm níveis de exigência assim altíssimos, o que faz com que muitos alunos da USP, né, acabem aumentando o número de anos da graduação. Tem gente que diz assim, o curso de graduação da USP dura 5 anos, da Federal do Paraná também 5 anos. Mas, né, tem muita gente que fica muito mais tempo do que isso. Por quê? Porque propositalmente pega menos disciplinas para dar conta da dinâmica. Né? E é uma outra coisa que eu percebo também, né, é um esquema de leituras da Universidade de São Paulo que é diferente do esquema de atribuição de leituras na Federal do Paraná. Na Federal do Paraná, os professores chegavam, davam programa de disciplina, davam bibliografia, né, e davam aula.
né? E aí o que acontece? Você quer acompanhar as aulas, você quer, né, dar conta da bibliografia do curso, você tem lá, como toda universidade tem a pasta do Xerox, e você lê os textos da disciplina, você lê, mas não tem esse ritmo de cronograma. Cada aula você está trabalhando um texto e tem que ler o texto antes da aula. Eu me incomodo um pouco com isso, né? Porque dá a impressão de que a gente está tutelando demais o aluno e o aluno está perdendo a autonomia dele mesmo procurar os textos que ele acha que são os mais importantes. Isso eu acho interessante que os alunos tenham essa autonomia, por quê? Porque os alunos, cada um lê uma coisa diferente, vem para a aula tendo lido coisas diferentes. Isso torna as discussões em sala de aula muito mais ricas. E não é o professor que manda, que diz assim, leia tal coisa, né? Você tem, né, o aluno que ele vai atrás e tenta ele mesmo produzir uma organização de estudos, né? E aí isso às vezes causa confusão quando eu dou aula para os meus alunos, que aí eu pego e dou lá, né? Para essa aula você tem 4, 5 textos. Ah, meu Deus, 4, 5, tudo isso, que carga de leitura enorme. Não, você não precisa ler tudo isso. Você lê o que você quiser. Isso aqui é sugestão de leitura. Você não precisa nem ler nada se você não quiser, né? Mas o problema é, para aqueles mais ávidos que querem ler muito, eles podem ler tudo que eu dou. E aí, às vezes, eu faço isso. Eu dou uma carga de leitura muito grande, mas a minha intenção é sempre essa. É dar para os alunos um amplo leque de opções. Mas jamais tutelar os alunos e dizer, leia tal coisa. Pelo contrário, às vezes os alunos leem coisas que eu não li, trazem isso para a sala de aula, né? Agora para salas virtuais, e eu acho isso muito enriquecedor. Não, acho que tem tudo a ver, assim, com essa... não existe uma fórmula, assim, né, do que fazer, eu acho que também Eu acho assim, os professores da Federal do Paraná, eu acho que eles são tão bons quanto os da USP, né? Mas é claro, você tem uma dinâmica de trabalho diferente, né? O ambiente é diferente, a dinâmica de trabalho é diferente. Só retomando uma coisa que vocês tinham colocado, como é que foi o meu primeiro dia de aula? Foi normal, não foi nem melhor, nem pior, nem especial, foi como se eu estivesse entrando numa sala de aula para... Acho que o meu primeiro dia de aula como professor da Federal do Paraná, mesmo na condição de substituto, foi mais impactante para mim. Mas entrar na USP foi uma coisa extraordinária. Eu lembro, assim, que eu trabalhava nessa universidade que eu falei para vocês, Universidade de Tuiuti do Paraná. E, assim, é um esquema de colegião. Você ganha por hora aula, né? Igual, você ganha por hora, igual McDonald's, né? Então, e aula não dada, não é que você não ganha, você tem de repor de alguma maneira. Então, como é que eu fiz na época, né? Aí eu peguei, conversei com alguns colegas meus, falei, olha, eu vou ficar uma semana fora fazendo concurso e aí vocês me cobrem e depois quando eu voltar, aí eu vou cobrir, vou pegar as minhas horas vagas e vou dar aula no lugar de vocês para compensar. Eram os arranjos internos que a gente fazia para não ter problema depois com levar falta. Aí tá, aí eu conversei com alguns colegas, 2 colegas especial, né? E aí um deles que pegou várias aulas minhas, que é o Erivan, né, Carvat, professor muito bacana, que ele é professor de teoria da história lá na Tuiuti. Só que o concurso estava previsto para ir até sexta-feira, era segunda a sexta-feira, mas ele terminou na quinta, ele terminou com a aprovação, e é normal. Na hora que a Raquel Gleiser leu meu nome, né, a Raquel Gleiser é professora agora aposentada, ela leu o resultado e temos a aprovação, aprovado no dia tal, no dia 28 de fevereiro de 2008, a banca se reuniu e considerou aprovado o nome do professor José Antônio Vasconcelos. Aquela emoção. Aí eu chorei, aí liguei para casa, conversei com a minha família, todo mundo chorou, meus filhos choraram, vou ter que ir para São Paulo, né? Vou ter que morar em São Paulo. Todo mundo chorou, mas assim, a experiência mais bonita assim que eu tenho desse momento foi quando eu voltei, eu falei, não, eu preciso voltar para Curitiba e dizer para o Irivan que ele não precisa dar aula, que eu vou conseguir dar aula na sexta-feira.
Aí eu cheguei, não consegui telefonar para ele, nem nada, mandei e-mail, mas ele não deu. Aí quando eu cheguei, ele já estava lá, cercado de alunos. Aí, né, eu cheguei, não precisa, eu tô aqui para dar aula. E aí o Erivan perguntou, e aí? Porque ele era o único que sabia o que eu tinha ido fazer aquela semana. Aí eu olhei para ele com um sorriso e falei, passei. Aí ele arregalou os olhos, passou, né? Aí os alunos, passou o quê, professor? Passei na USP. Aí eles falaram, o quê? Vai fazer um pós-doutorado na USP? Não, você é professor da USP. Assim, todo mundo de queixo caído, mas ao mesmo tempo felizes. Foi, assim, uma coisa muito, né, muito bonita. Aí eu entrei na sala dos professores, fui tomar um café, entrou o professor Geraldo Pieroni e alguns outros professores, colegas meus, vieram me felicitar. E aí ele falou, eu tô feliz, mas feliz mesmo por você, e assim, né? Porque é realmente uma coisa especial, né? Vamos e venhamos. A USP é a melhor universidade do Brasil, né? Então, assim, né, para um professor que dava aula na Universidade de Tuiuti do Paraná, né, ser aprovado no concurso da USP é uma coisa, assim, extraordinária. E acho que mais do que o primeiro dia de aula, foi esse momento, assim, como diz assim, the day after, o dia depois, que você se dá conta do que mudança que está acontecendo na tua vida. E é isso. Me emocionei aqui de ouvir essa história, realmente é muito legal. E aí na USP você já entrou como professor da área de metodologia e teoria, né? O que acontece é o seguinte, quando eu entrei na USP, o meu concurso, ele era em teoria. Então, em princípio, havia essas duas áreas, teoria e metodologia, e os professores, eles dialogavam muito, e eles se consideravam uma única área. Mas não havia intercâmbio. Os professores de teoria davam aula de teoria e os professores de metodologia davam aula de teoria, de metodologia. E aí eu fui aprovado no concurso de teoria. Só que quando eu fui aprovado, o Penalves, que era o professor de metodologia, estava se aposentando. E aí precisava que alguém cobrisse as aulas do Penalves. Aí perguntaram para mim, você pode dar aula de metodologia? Eu falei, posso. Então eu dei aula. Meu primeiro semestre, eu peguei uma turma de teoria e uma turma de metodologia. E desde então eu tenho me alternado entre essas duas disciplinas. Então você vê que, né, até a entrada do Miguel. Aí quando o Miguel entrou, Miguel Palmeira, ele entrou no lugar da vaga do Penalves, aí eu só fiquei dando aula de teoria. Aí voltou aquela divisão normal. Os professores de teoria davam teoria, os professores de metodologia davam metodologia. Aí a Silvia Baceto se aposentou, a Ana Maria se aposentou, Marcos se aposentou, né? Então, e aí eu voltei a ministrar aula de metodologia e a Sara Albieri também, né, eventualmente, que ela de teoria também, ela dá uma força também para a metodologia, porque nós nos consideramos uma mesma área, né? Mas os professores que mais transitam entre teoria e metodologia somos eu e a Sara. Legal. É uma coisa que eu não sabia, que existia um pouco essa... Não era tão comum que os professores transitassem. Porque assim, se você for ver, assim, o Zé Geraldo, por exemplo, o concurso dele foi em metodologia. O Marco Silva, que se aposentou recentemente, o concurso dele foi em metodologia. O meu concurso foi em teoria, da Sara também, do Grespan também. O primeiro concurso que foi em teoria e metodologia foi o do Miguel, que tem uma vontade louca de dar aula de teoria, mas exatamente por causa da deficiência que a gente tem em metodologia, ele nunca pôde. Ele também tem um trabalho maravilhoso sobre Finlay, mas assim, de ponto de vista teórico mesmo. E aí é bem bacana o trabalho dele, porque. Não estou falando de mim, estou falando do meu colega, mas é bem bacana o trabalho dele, por quê? Porque tem um pé na história antiga, mas tem outro pé na teoria da história. Mas enfim, desculpe, eu interrompi e fui falar de outra coisa. Não, acho que tem tudo a ver, porque é justamente aqui no Perfis, né, da história, a gente tem uma equipe que é formada por pessoas em diferentes anos e que acabam pegando diferentes professores, né, em várias Uhum. disciplinas. Eu acho que é uma coisa muito benéfica, porque cada um traz uma perspectiva sobre a determinada matéria ou determinado professor. E aí, na hora que a gente vai montar as nossas perguntas, né, um pouco, vai partindo muito dessa curiosidade que a gente tem, né? Uhum.
E aí a gente bateu um papo que foi bem legal, assim, que é um pouco como nessas disciplinas de metodologia e de teoria, cada professor tem um recorte, tem uma perspectiva, tem um viés, né? Claro que Uhum, existe um campo comum ali de discussão sobre quais são os métodos do historiador ou quais filosofias e teorias da história são importantes que a gente domine, né? uhum, Mas também a gente já viu, comentou muito, de muitos professores que têm esse ponto de vista mais sociológico, de trazer uma questão de história intelectual, de contextos, ou professores com um viés mais filosófico, como é o seu caso, ou mais de historiografia clássica, né? uhum, Já entrevistou aqui no Perfis o professor Elias, que é da aula de teoria, né? E atualmente está sim. fazendo um trabalho bem interessante nessa área mais de humanidades digitais, a questão do Big Data e da influência disso na historiografia contemporânea. Conversamos também com o Grespan, que tem um trabalho muito, muito forte com clássicos da historiografia, principalmente Marx, Hegel, relacionando com filosofia também. E aí, no seu caso, tem essa preocupação com esse viés filosófico, né? Trazer clássicos tanto da filosofia quanto da historiografia para interrogar sobre as teorias e filosofias da história. Mas aí a gente ficou pensando assim, metodologia e teoria são disciplinas que refletem sobre a prática do historiador, que é o momento em que a gente para pensar sobre o que a gente faz, mas ao mesmo tempo também parece que tem muito um olhar vindo de fora, assim, sabe? Parece que é o filósofo olhando para a história, é o antropólogo olhando para a história, é o sociólogo olhando para a história. E aí, assim, acho que isso não está errado, isso é muito, muito positivo. É um desafio preparar um curso assim, né? Como que você partir dessas diferentes perspectivas para os historiadores, assim, como que é para você assim preparar essas disciplinas ou preparar a ementa de curso ou dar as aulas mesmo assim, sabe? É um desafio grande ou é uma coisa que pela sua trajetória vindo da filosofia já é mais natural assim? Para mim é muito tranquilo. E é tranquilo porque é uma coisa que eu gosto, são discussões com as quais eu tenho afinidade, que eu gosto, nas quais eu me considero competente, né? Então, não vejo como dificuldade. A questão que você coloca, a diferença, assim, parece que são pessoas vindas de fora, né? E aí a gente primeiro tem que questionar o que é o de dentro e o que é o de fora. Então, o que é a história? Né? A história é uma disciplina, mas a disciplina ela é uma construção a posteriori. Primeiro você tem o conhecimento, né? E depois você tem o saber disciplinar, que é uma maneira de você circunscrever áreas do conhecimento para poder, né, operacionalizar, por questões de operacionalização, mas não que o conhecimento seja especificamente histórico, ou que o conhecimento seja especificamente filosófico, ou que seja especificamente literário, antropológico. O conhecimento é o conhecimento das sociedades humanas. Qual é o objeto da história? São sociedades humanas. Qual é o objeto da geografia? São sociedades humanas. Qual é o objeto da antropologia? Qual é o objeto da psicologia social? Qual é o objeto da filosofia? Todos esses campos de conhecimento estudam a mesma coisa, que são sociedades humanas. E cada um, só que o que acontece? Você cria essas disciplinas para tentar circunscrever, né, o campo específico de atuação. E aí você tem objeto material e objeto formal. Objeto material são sociedades humanas. Mas que aspecto ou de que modo se estudam essas sociedades humanas? E aí a história estuda a partir, né, o objeto formal é o tempo. Mas o tempo é uma coisa muito, muito abstrata, né? Santo Agostinho perguntava, diz nas Confissões, né? Se me perguntam o que é o tempo, não se me perguntam se eu sei o que é o tempo, eu digo que sei. Mas se pedem para explicar, aí eu já não sei mais. Então, e o tempo é o quê? É algo muito abstrato e que a gente só consegue falar sobre o tempo de modo filosófico. E a história e toda pesquisa na área de ciências humanas, ela precisa de teoria. O que é a teoria? A teoria é um conjunto de conceitos que nos permitem ver determinados caminhos de investigação. E aí, nesse sentido, a teoria ela não precisa coincidir com o objeto material da investigação. Eu dou um exemplo para você. Pega, por exemplo, a Natalie Davis. Um dos grandes referenciais teóricos da Natalie Davis é o antropólogo Clifford Geertz, que estuda lá as sociedades tribais contemporâneas na Ásia. O que a Natalie Davis faz? Ela estuda uma coisa completamente diferente. Ela estuda a sociedade francesa, né, no início da Idade Moderna. Então, o objeto material é diferente. Mas
você tem o quê? Você tem conceitos que ela tira da antropologia, e com esses conceitos ela consegue ver e falar sobre a sociedade francesa de uma maneira que ela não conseguiria sem esses conceitos. Então parece que é uma visão de fora, não é uma visão de fora, tá? É simplesmente um instrumento que você puxa de uma outra área para ver aquilo que é específico da tua área, que é o objeto específico da tua área, né? Então é esse o papel da teoria. No caso de metodologia, o que significa isso? Metodologia de uma maneira muito simples, são procedimentos de pesquisa, tá? E existem procedimentos que são considerados corretos. Por quê? Porque existe uma prática, existe uma comunidade acadêmica que debate sobre esses procedimentos e estabelece, não, determinados procedimentos são corretos e determinados procedimentos são inadequados para se desenvolver uma pesquisa histórica. Mas o grande problema muda muito. Você, por exemplo, vai fazer uma pesquisa de história política, né? É muito diferente de você fazer uma pesquisa de história cultural, que é muito diferente de você fazer uma pesquisa de história econômica. Os métodos, os procedimentos são diferentes, mesmo no determinado campo de estudos. Qual tipo de fonte que você vai utilizar para a história política? Eu vou usar documentos oficiais, vou utilizar textos jornalísticos, vou utilizar relatos orais. Pronto, já são metodologias diferentes. Aí você pensa, não, eu vou priorizar um determinado tipo de fonte, que são os relatos orais. Mas que metodologia de história oral você vai utilizar? Nunca trabalhei com história oral, mas eu aprendi metodologia de pesquisa em história oral na Federal do Paraná. É muito diferente do que se faz aqui na USP. Quando você chega na história, a história é um campo dividido em muitas áreas, e essas áreas eles são divididas em sub-áreas, e aí os procedimentos eles variam muito de área para área. Mas o que a gente tenta fazer na disciplina de metodologia é pegar o que é mais geral, ou seja, crítica das fontes você tem em qualquer área. Noção de crítica interna e de crítica externa você tem em qualquer área. Hermenêutica, noção de hermenêutica, ela é válida para qualquer área. Noção de síntese histórica, ela é válida para qualquer área. São essas questões comuns que a gente trabalha em metodologia que valem para qualquer área e, eventualmente, a gente entra em alguma questão mais específica a título de exemplo. E teoria, a gente continua trabalhando com historiadores. Burckhardt não deixa de ser um historiador, Ranke, Michelet, Dominique Lacapra, não deixam de ser historiadores. Mas a gente tem esse diálogo também, buscar alguma coisa fora da história, com antropologia, com a filosofia. Muito bacana você ter levantado essas questões sobre teoria e metodologia. Eu acho que vai ser muito útil para quem está entrando na graduação agora, para ter uma noção, que era até uma coisa que a gente estava discutindo entre nós mesmos enquanto a gente fazia o perfil. E uma coisa muito legal é que dos professores que a gente conhece, talvez você seja o único que dá aula para o primeiro ano e dá aula para o último ano. A sua forma de ensinar, a sua metodologia de ensino, ela muda nesses dois momentos e, de alguma forma, você consegue perceber um amadurecimento de análise nos alunos, mesmo sendo uma quantidade absurda de gente? Sim. Eu, sem dúvida nenhuma, eu pego mais pesado com o pessoal de teoria do que com o pessoal de metodologia. E pego mais pesado com metodologia 2 do que com metodologia 1, porque eu sempre penso o seguinte, quem é o aluno que, hipoteticamente, está no semestre ideal? Em metodologia 1, por exemplo, aquele aluno que acabou de fazer vestibular, nem todos os meus alunos, né, são recém-egressos do ensino médio, mas a maioria deles é composta de egresso do ensino médio. Então, meu nível de exigência, por exemplo, agora a gente está numa situação de pandemia, né? Então, eu me sinto muito mais na necessidade de dar mãozinha para eles e auxiliá-los mais nesse sentido, né, com questões mais primárias, do que com os alunos de teoria, que às vezes eles ficam meio assustados. Nossa, não parece o mesmo professor, né? Que aí eu já venho com uma bibliografia mais pesada, venho com uma discussão mais pesada, também com teoria. Então existe sim, eu procuro adaptar. Nem sempre eu vou atingir todos os alunos, porque tem aquele aluno do 7º período que por algum motivo está fazendo metodologia. E tem aquele aluno que por algum motivo, né, resolveu fazer teoria, né, porque quer adiantar alguma coisa, ou porque... Enfim, mas a resposta é essa, Sara. Definitivamente, eu acho que eu trabalho de uma maneira muito diferente.
em teoria e em metodologia. Em teoria, tem uma coisa que eu gosto muito, tá? É uma sensação muito gostosa que eu tenho. Por exemplo, pegar um autor difícil, pegar Martin Heidegger, que ele tem lá uma reflexão sobre a história, que é muito diferente daquela que os historiadores fazem. O conceito de historicidade em Heidegger é muito diferente do conceito que a gente historicidade que a gente tem, né, no senso comum de quem faz esse curso de graduação em história. E ele é um autor difícil, né? Quando eu estudava filosofia na graduação, para mim ele era o filósofo mais difícil que tinha. Depois eu descobri outros. Depois eu descobri o Jacques Derrida, aí o Heidegger ficou facinho. Mas o Heidegger, ele é difícil e eu vou dando aula. E eu vou vendo a expressão de perplexidade, né, nos alunos, né? Eu explicando, e eles assim, perdidos. E em determinado momento da aula, parece que veio uma luz, e aí eles, nossa, agora parece que tudo ficou claro, e eu entendi. E eu percebo isso, eu percebo quando acontece, eu percebo assim, o olhar dos alunos, nossa, agora eu entendi. E ao terem entendido, as pessoas elas se inundam de um sentimento de alegria, de ao mesmo tempo de superioridade àquilo que elas eram antes, né? Naquele momento imediatamente anterior que eles não tinham entendido, que é uma coisa assim fantástica. Esses momentos de dizer assim, eu entendi, é uma coisa que eu encontro principalmente em teoria da história, não encontro tanto em metodologia, de vez em quando também, mas é uma coisa que eu encontro principalmente nas aulas de teoria. Só antes de passar a palavra para o Ulisses, eu queria dizer que a prova do Senhor de Metodologia de 2018 ficou muito famosa. Todo mundo comentou sobre essa prova e eu, sinceramente, não saberia o que fazer se eu tivesse tido a matéria com você. Mas a forma de abordar foi incrível. A prova de metodologia, eu não lembro. Foi uma... acho que era uma... Se três autores conversassem entre si, não era, Ulisses? Você lembra? Tá, não, isso eu já tinha feito. Eu fiz isso acho que 3 vezes. A primeira vez que eu fiz foi com uma turma de geografia, porque eu também dei aulas daquela disciplina de história que a gente dá para geografia. E aí eu dei exatamente essa questão, que era assim, imagine 3 pessoas, né? Um triângulo amoroso, né? E aí eu dei nome para os personagens. Era o Ludwig, acho que Hans e a Helga, né? Vivem um triângulo amoroso. O Ludwig é marxista, o Franz é hegeliano e a Helga é pós-modernista. E aí eles vivem um triângulo amoroso e escrevam um diálogo entre os 3 personagens, né? Incorporando as discussões em sala de aula. Acho que não foi... Isso foi o que eu trabalhei em teoria da história. Em geografia, eu tinha trabalhado com eles 3 textos, que era o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda. E aí eu tinha também pedido para imaginar um diálogo entre 3 fantasmas, né? Acho que era isso. E eu tinha feito uma outra coisa também bem bacana em 2017, não, 2013, um ano antes da Copa do Mundo de 2014, que ninguém imaginava que ia dar no que deu, né? Eu pedi para eles imaginarem a final da Copa do Mundo de 2014, Brasil e Uruguai, porque até aquele momento a gente era assombrado pelo fantasma da Copa de 50. E aí eu pensei, ironia do destino, final da Copa de 2014 vai dar Brasil e Uruguai de novo. E aí eu pedi para eles pensarem nessa situação hipotética e 2 filósofos, o François Furet e o Paul Ricoeur, conversando na arquibancada, conversando diante, né, no Maracanã lotado, na final da Copa do Mundo Brasil e Uruguai, né, em 2014. E também saíram coisas maravilhosas ali. Qual é a grande vantagem desse método de prova? É que não tem jeito do aluno copiar, fazer resumo, fazer esquema, ele vai ter que mostrar aquilo que ele sabe, né? E, claro, segunda vantagem, é muito mais divertido, muito mais agradável corrigir as provas. Se você faz uma prova tradicional, você fica lendo a mesma coisa, 80 alunos, você tem que ler a mesma coisa 80 vezes. Se você faz uma coisa assim, cada história é uma nova história e é um prazer ler a história nova, né? Então, eu fiz isso. Esse ano,
eu já lancei, eu fiz a mesma coisa, propus o mesmo tipo de avaliação, só que eu já dei alguns subsídios teóricos para eles pensarem como é que podiam fazer esse diálogo, né? Nesse ano, são 4 irmãs que vão para o aniversário de 100 anos da avó. Uma delas é liberal, a outra é conservadora, a outra é socialista e a outra é anarquista. E elas vão conversar, e a conversa tem que incorporar os conteúdos discutidos no semestre. Isso é bacana, por quê? Porque exige criatividade dos alunos, exige que eles usem, né, de maneira criativa os conhecimentos que eles aprenderam em aula, sem fazer resumo, sem fazer esquema, mas, né, efetivamente apresentem aquilo que eles aprenderam em sala de aula, mas tem um referencial teórico muito claro, que é os 4 modos de implicação ideológica do Hayden White, que remete aos 4 tipos de espírito tópico do Karl Mannheim, tá? Então, eu acho que dessa vez eu não vou pegar ninguém de surpresa. Não, eu acho não, tenho certeza. Não vou pegar ninguém de surpresa como eu peguei da outra vez. Mas, ao mesmo tempo, talvez, né, tenha um resultado melhor exatamente porque eu estou orientando desde o começo. Eu particularmente eu acho muito interessante assim essa proposta, porque acho que também tira esses graduandos, né? Nos tira. Eu estou cursando a sua disciplina agora de teoria 1 e eu estou pensando muito o que eu vou escrever nessa história das irmãs, né? Uhum. E eu acho que isso é uma atividade muito interessante para tirar um pouco a gente da caixinha que às vezes a gente se coloca como graduandos, de tipo, como escrever um trabalho, ou como pensar determinada disciplina, como acaba às vezes entrando muito num automático, assim, de tipo, pega uma frase principal que o professor citou, coloca entre aspas, puxa uma referência, põe uma chamada, não sei o que, já apresenta ali um trabalho final, sabe? Sendo Uhum. e acho que a gente vai até tocar nesse ponto daqui a pouco. Cada vez mais eu vejo o trabalho dos historiadores, das historiadoras, como um leque de possibilidades, na verdade, né? Não é só. A gente sempre fala um pouco isso, não é só dar aula, não é só trabalhar com pesquisa. E eu acho que esse tipo de atividade mais de elaborar textos ficcionais ou pensar em narrativas e tal, Uhum. ajuda muito nesse exercício de pensar o que a gente pode fazer com essa quantidade absurda de conhecimento que a gente adquire durante a graduação, assim, sabe? Eu só gostaria de mencionar um trabalho de um historiador lá do Paraná. Ele estava terminando o doutorado quando eu estava no mestrado. Não, ele tinha terminado o mestrado, estava entrando no doutorado, mas eu assisti a defesa da dissertação de mestrado dele. Inclusive, o Elias Tomé Saliba estava na banca, lá no Paraná. E o nome dele é Cláudio Denipotti, e o texto dele é Páginas de Prazer, o título da dissertação. E o subtítulo é A Sexualidade entre os Leitores da Biblioteca Pública do Paraná nos anos 1920. Tá? E aí, ele vai fazer isso, ele vai pegar as fichas de leitura da Biblioteca Pública do Paraná e ele vai tentar investigar os interesses que esses leitores tinham por questões de sexualidade. Só que para montar a narrativa da dissertação dele, ele fez uma coisa bem interessante, ele inventou um personagem ficcional, que era um bibliotecário. E ele começa a contar uma historinha do bibliotecário, que começa a olhar as fichas de leitura, começa a perguntar por que fulano de tal se interessa por esse livro, por que o ciclano se interessa por outro livro. E o bibliotecário se transforma no detetive que vai investigar os interesses dos leitores da Biblioteca Pública do Paraná. E no final da dissertação ele mata o personagem, ele mata o bibliotecário, né? E é um texto delicioso, muito bom, né? E a observação que o Elias Saliba fez está tão bom que precisava ter avançado mais. Essa narrativa precisava ter sido mais, né? Mais intensa, ou seja, essa veia literária que você tem, ela tinha que ter sido mais explorada ainda. E a resposta que o aluno deu, né, que o Cláudio Denipotti deu na época, mas não sei quem quer fazer parte da banca, não sei o que a banca ia dizer. A banca podia muito bem dizer não. Se eu fosse fazer uma coisa muito, muito diferentona, aí podia não ser aceita, podia ter sido reprovado. Tem um texto de literatura quando a biblioteca abrir de novo, peguem, que é uma dissertação de mestrado escrita pela Mirna
Pinsky, não sei quem é, não sei se tem parentesco com Jaime Pinsky, né, mas a Mirna Pinsky, ela escreveu uma dissertação de mestrado sobre o Quilombo do Quariterê. Ou seja, ela pegou um tema de história. Pegou esse tema de história, defendeu na literatura, no mestrado em literatura, e escreveu um romance. E nesse romance, ela é a personagem principal, ela é a pesquisadora e é a personagem principal, e tem umas idas e vindas, e tem uns flashbacks, tem uns recursos literários fantásticos. E eu acho bacana esses trabalhos diferentões, né? E que nem por isso eles deixam de ter o rigor acadêmico. A mesma coisa, o Videiras de Cristal, do Antônio de Assis Brasil, esqueci o nome inteiro dele. É um livro, é um romance que narra a Guerra dos Múquer, que é um episódio, né? Uma insurreição de caráter messiânico, religioso, no Rio Grande do Sul no século XIX, e ele escreve um romance. Todos os personagens, com exceção de 2, são personagens reais, tá? E ele inventa 2 personagens fictícios para criar focos narrativos, né? Mas ele conta uma história que aconteceu de verdade, e a história foi construída a partir do quê? De leitura e crítica de documentação de época, bem um tipo de trabalho que teria sido feito por um historiador. Eu pergunto para vocês, é um trabalho de história? É, mas é um trabalho de história escrito e produzido de uma maneira muito pouco convencional, né? Mas infelizmente, assim, ele jamais ia defender aquilo como uma tese de doutorado na USP, né? Eu ainda estou bastante curioso sobre esse assunto, mas eu queria retomar também uma questão que eu acho que você mostrou muito como essa abordagem nas questões que você coloca para os alunos tem um ponto de vista pedagógico aí, né? Tem um exercício, tem uma reflexão sobre como fazer com que os alunos desenvolvam as atividades e tal. E também na nossa pesquisa a gente percebeu que você tem uma relação muito grande, muito próxima e muito bonita e muito produtiva com o ensino de história, né? Acho que você chegou a comentar aqui sobre ter trabalhado 10 anos com quinta e sexta série, Uhum. que é uma coisa Sim. que eu não imaginaria, assim, sabe? De ver o José Antônio Vasconcelos como professor de sexto ano. Isso acho muito legal, acho que isso explica muito da sua didática e da sua atenção com os alunos, com certeza, porque é uma coisa que a gente percebe nas suas aulas. E, ao mesmo tempo, também já sabia que você produziu muitos materiais didáticos, está muito envolvido com essa produção na área de ensino de história, né? Tem pesquisa sobre história da educação, e você foi coordenador do PIBID também, né? Da Sim. história. Uhum. São atividades muito ligadas assim com essa questão da formação de professores, né? Então eu vejo que tanto como professor você se preocupa com a sua atuação, né, que é uma coisa Uhum. que às vezes a gente não encontra em outros professores, mas também Uhum. pensando na nossa formação como futuros professores, né? É uma Uhum. reflexão bastante presente. Então a gente queria perguntar um pouco como que foi para você relacionar tudo isso, né? Então, vindo da filosofia com áreas de pesquisa muito, como eu posso dizer, reflexões muito profundas dentro das discussões filosóficas, da pós-modernidade, enfim, e ao mesmo tempo também essa preocupação com o ensino de história, que às vezes a gente acha que isso está muito distante, sabe? As questões de teoria da história e de filosofia da sala de aula, mas parece que na sua atividade você consegue aproximar muito isso. Como que foi? É, o que acontece é o seguinte: quando eu terminei meu curso de graduação em filosofia, eu tinha muito preconceito em relação à pedagogia. Porque a gente, como sempre, faz as disciplinas pedagógicas, psicologia da educação, estrutura e funcionamento de ensino, didática, né? E eu terminei, assim, com uma aversão muito forte a disciplinas pedagógicas. E talvez nem tanto, não sei se era a questão dos professores, eu acho que tem, sim, tem. Talvez existam questões pessoais que não cabem nessa entrevista, né? Mas eu tinha muita aversão à discussão pedagógica. Eu terminei o curso de filosofia, dei aula durante muito tempo para quinta e sexta série, adorava dar aula para quinta e sexta série. Cada um tem a sua preferência. Eu achava difícil sétima e oitava série, que agora são oitavo e nono anos, né? Porque a grande vantagem da quinta série, o sexto ano, é que eles são crianças ainda. Você chega para eles e diz, vamos brincar, eles já estão rolando no chão. Os alunos de 13, 14 anos, você diz para eles, vão brincar, eles querem.
mas eles têm vergonha, que já se acham, né? Acham que não são mais crianças. Quando vão para o ensino médio, eles continuam com essa postura. Quando chegam na universidade, eles voltam a ser crianças. Você diz para o aluno da universidade, vamos brincar com essa prova que eu faço, é uma brincadeira. É uma coisa divertida. Não é? Você quer fazer uma coisa diferente, o aluno universitário ele tem a mesma receptividade para fazer uma coisa diferente do que um aluno de 11 anos tem. Então, eu acho que isso conecta essas faixas etárias que são as que eu gosto mais. Eu gosto de trabalhar com criança e eu gosto de trabalhar com jovens, assim, mais jovens, mais maduros e adultos. E o meu preconceito em relação à educação, ele se dissolveu. Por quê? Porque eu fui forçado a estudar questões de educação. Eu fiz um concurso na Federal do Paraná em 96 para professor temporário. Eu dava aula de filosofia no departamento de filosofia e os alunos falavam bem de mim, que eu dava aula direitinho e tal. E aí o coordenador chegou para mim um dia e falou: Vasconcelos, lá eles me chamavam de Vasconcelos. Vasconcelos, você quer ganhar duzentão no domingo? E R$ 200 em 1996 era um bom dinheiro. Aí eu quero, né? Não que hoje não seja, mas lá naquela época era mais. Aí eu quero. Ah, eu tenho um curso de especialização, né, que eu estou dando uma disciplina, mas uma outra instituição me chamou para ministrar um outro curso e eles estão me pagando mais. Você quer assumir essa turma que eu estou dando aula agora para eles agora? Ah, eu quero. Está terminando, só um dia de aula. Então tá bom, eu vou lá e dei aula. Aí os alunos gostaram de mim. Aí a coordenadora dessa outra instituição falou: Ah, né, você quer dar aula? Então os alunos gostaram de você. E era exatamente história da educação. Tá? Aí eu peguei, estudei bastante sobre história da educação, fui lá e dei aula. Tá, aí eu comecei a pegar história da educação, filosofia da educação, comecei a trabalhar nesses cursos de formação de professores. E a partir disso começou o meu interesse por ensino de história. E aí eu explico para vocês a minha aversão a discussões pedagógicas. A minha aversão ela se deve ao fato de que tem muito farsante na pedagogia. Tá? De um jeito que a gente não encontra em história, de um jeito que a gente não encontra em filosofia, em ciências sociais. Tem muito farsante. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo uma pesquisa sobre pedagogia de projetos. Uma coisa sobre a qual muita gente fala mal. Com razão. Por quê? Pelo nível de farsantes que tem na área de educação falando sobre pedagogia de projetos. Eu fui na Biblioteca da Educação, aqui na USP, peguei 10 livros, levei para casa, que a gente pode pegar. O professor pode pegar quantos livros quiser. Peguei 10 livros, trouxe para casa, fui ver, só tinha 2 livros sobre pedagogia de projetos minimamente decentes. O resto era tudo autoajuda, né? Era nível de autoajuda. Então, o grande problema que eu acho do campo da pedagogia é isso. A gente tem muita gente que trabalha em nível de autoajuda e se apresenta como teórico da educação, e não é. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem teórico muito bom. Tem o José Carlos Libânio, tem o Demerval Saviani, tem o Celso Vasconcelos, tem o Cipriano Lucchesi, tem gente muito boa na área da educação, né, que tem propostas assim muito consistentes. Quando eu comecei a encontrar esses autores que são muito bons, né, e muito consistentes, aí quebrou-se aquele preconceito que eu tinha em relação à educação, e aí eu sabia, não, a gente tem que saber garimpar os autores, a gente tem que saber identificar na educação os autores bons. E aí esse diálogo que eu tive com a educação nesses cursos de formação de professores, acabei trazendo para as discussões sobre ensino de história, que é também a prática que eu tenho. Eu sou autor de livro de história e sou autor de livro didático de história e de livro didático de filosofia. E aí eu trago todas essas reflexões também dos autores da área de educação. Não, porque a gente estava comentando um pouco sobre essa questão do ensino de história, né? Assim, às vezes eu fico um pouco confuso durante a conversa com relação às cronologias, assim, né? Tá. Você falou que fez a graduação em filosofia e depois teve um tempo ali que até 92 que foi quando começou na graduação em história. Mas essa graduação em história, ela era só um bacharel ou ela tinha uma licenciatura também? E até na filosofia mesmo.
o curso de filosofia lá da PUC do Paraná, ele era mais voltado para a formação de professores ou não? Porque É. aqui na USP a gente tem o bacharel e a licenciatura, né? Então a gente sempre Uhum. acaba perguntando como que são os outros cursos para ter essa dimensão, se os professores tiveram contato com essas matérias. Você falou bastante das matérias de pedagogia, mas isso, Uhum. antes de você passar da aula de história da educação ou foi antes? O que acontece é o seguinte, não, entre 86 e 92, eu dava aula de inglês, mas principalmente dava aula para quinta e sexta série, porque quando eu me formei em filosofia, a gente ganhava uma carteirinha, a gente tinha direito a, podia pedir uma carteirinha do MEC, e a carteirinha dava habilitação para até 3 disciplinas, dependendo da carga horária que a gente tivesse. E como eu tinha bastante carga horária de história, aí eu pedi a habilitação para história, sociologia e filosofia. Então, na verdade, meu diploma era um diploma de licenciado em filosofia. Eu fiz a licenciatura em filosofia, mas como eu tinha uma boa carga horária de sociologia e de história no meu curso, aí eu tinha habilitação para lecionar história e sociologia, história no que hoje é o Fundamental 2, né, no primeiro grau, no primeiro e segundo graus, e sociologia no segundo grau também, assim como filosofia. É claro, não tinha na época filosofia nem sociologia, não eram disciplinas obrigatórias. E aí o que eu ia fazer? Eu ia dar aula de história. Aí eu fiquei dando aula de história para a quinta e sexta série, né? E a minha formação em história no curso de filosofia não tinha sido boa mesmo, né? Eu dava aula de história preparando as minhas aulas com a enciclopédia Conhecer, né? Era a minha fonte de referência para dar as minhas aulas de história. Tanto assim que eu até hoje uso o conteúdo dessas aulas de história que eu dava quando eu era jovenzinho como exemplo de como não dar aula de história. Mas enfim, aí depois, em 92, eu comecei a fazer história, fiz 2 anos de história, né? No meio desses 2 anos eu fiz uma especialização em história. Depois, em 96, eu entrei no... 94, eu entrei no mestrado. Tentei levar a graduação e mestrado juntos, mas aí não teve jeito. Eu não sei se eu tranquei ou se eu jubilei em história, acho que eu simplesmente abandonei o curso. Mas enfim, aí eu desisti do curso de história, terminei o mestrado, fui fazer o doutorado na Unicamp. Na Unicamp eu entrei em 97 e fui até 2001, né? E até 96, fora, é claro, né, nesses períodos em que eu fiz mestrado, eu dava aula para quinta e sexta série, e depois eu ainda dei aula para quinta e sexta série algum tempo depois. Mas o fato é, eu terminei ali o curso em 96, né? Quando eu entrei antes de entrar no doutorado, passei no concurso para professor substituto na Federal do Paraná. Aí eu, né, dava aula na Federal do Paraná e aí eu passei no doutorado na Unicamp. E pouco tempo depois eu já ganhei uma bolsa da FAPESP. Só que aí a bolsa chegou no mau momento. Eu estava tão realizado dando aula na Federal do Paraná, mesmo na condição de substituto, que eu ia ser obrigado a parar de dar aula na Federal do Paraná para poder ganhar a bolsa, que a bolsa não permitia, né, ter trabalho remunerado. Aí o que eu fiz? Eu negociei com a FAPESP e, e aguardei um ano para ter o início da minha bolsa de doutorado para poder aproveitar esse período em que eu dava aula na Federal do Paraná. E aí eu terminei o meu curso e nesse período, nesse ano que eu fiquei dando aula, um instituto de pós-graduação me chamou. Aí eu dei umas aulas para eles. Aí parei, porque estava com doutorado, estava com a bolsa da FAPESP e tal. Aí a hora que acabou o doutorado, eu precisava de emprego, voltei lá com eles, né? E quando eu voltei, eles já tinham uma faculdade. Era só um instituto isolado que ministrava aulas de pós-graduação em nível de especialização. Aí eles já tinham uma faculdade. E aí, como eu tinha muito bom relacionamento com eles, eu voltei e fui dar aula de filosofia da educação, que é uma outra coisa interessante também, né? Que embora eu tivesse mestrado e doutorado em história, o que me garantia emprego no ensino superior era o meu diploma de filosofia. Dava aula de filosofia para curso de administração, dava aula de filosofia para pedagogia, dava aula de filosofia da educação, dava aula de filosofia para psicologia e dava aula de história para o curso de história, mas muito ocasionalmente.
E foi nesse momento, esse período entre 2001 e 2005, que aí eu comecei a fazer esse trabalho mais intenso, na verdade, esse diálogo mais intenso com a educação e com o ensino de história, porque eu estava dando aula de filosofia da educação, mas ao mesmo tempo eu tinha mestrado e doutorado em história. Eu tinha muitos anos de prática escolar de história na educação básica, no primeiro grau. Aí eu falei, o que eu vou aproveitar disso tudo? E já tinha desenvolvido material didático. E aí eu fui começar a fazer trabalhos assim, de ensino de história. E aí esse mesmo lugar que tinha essas especializações e no qual tinha esse curso de pedagogia, onde eu dava aula também, eles também tinham um programa de educação à distância, que aí eles tinham criado, e aí eles me chamaram para escrever o material didático. Mas aí material didático que já não é mais material didático para criança, é adolescente, é material didático em nível de ensino superior, para graduação. E aí eles pediram para eu escrever um livro chamado Metodologia do Ensino de História para professores de pedagogia. Aí eu fiz. Depois, fez tanto sucesso que me chamaram para fazer outro. Minha relação com a editora foi tão boa, me chamaram para fazer outro livro, que era Didática e Avaliação no Ensino de História. Aí eu chamei uma amiga, Cláudia Balcat, que hoje que é historiadora de formação, mas dá aula, tem mestrado, doutorado em educação e dá aula hoje na Federal do Paraná. E a gente escreveu juntos Não, a gente escreveu juntos, que coisa horrível, para dizer. Nós escrevemos juntos, né? Ou a gente escreveu junto esse livrinho, Didática e Avaliação no Ensino de História, que é um livro bem bom, modéstia à parte, é bem bom, principalmente por causa dela, que ela é uma autora, assim, fantástica. Eu até comento que ela escreve uma coisa no livro, que ela diz que a história é a disciplina mais importante do currículo escolar. Mas como? Aí eu fui ler o que ela escreveu e eu achei muito persuasivo, eu me deixei convencer. Mas enfim, né, fechando esse parênteses, aí depois me pediram mais um livro, que era Fundamentos Filosóficos da Educação. Aí eu escrevi. Aí me encomendaram outro livro, que era Fundamentos Epistemológicos da História. Aí escrevi, ó. E agora eu escrevi, agora saiu também por essa mesma editora, Metodologia do Desenvolvimento de Projetos em História, tá? Que são livros didáticos para esse programa de educação à distância, mas que são livros didáticos para graduação. Mas como tinha muito material na área de ensino, aí eu também me vi forçado a fazer pesquisa na área de ensino para a produção desse material, que não é um material de pesquisa original, tá? Isso eu tenho que deixar bem claro, é um trabalho de compilação, mas é um trabalho de compilação necessário. Ah, sim, é esse aqui, Fundamentos Filosóficos da Educação. Esse livro aqui, ele tem uma coisa especial. Eu escrevi esse livro, que é um livrinho de filosofia da educação, como tem vários por aí. É um manualzinho, um manual de filosofia da educação. Que eu penso assim, os filósofos ao longo da história e quais as contribuições que esses filósofos dão para a educação. E aí, eu fiz mais ou menos nos mesmos moldes que os outros manuais que já existem. Né? Não vou mencionar os nomes deles, mas existem vários manuais que também fazem mais ou menos isso. E é claro, quando a gente pensa em filosofia, filosofia europeia. Né? Começa lá na Grécia Antiga, Platão, Aristóteles, Sócrates, depois vai lá, passa para a Idade Média, Tomás de Aquino, Agostinho, depois Descartes, né? E vai vendo a contribuição desses autores para a filosofia, até chegar nos contemporâneos, no John Dewey, no Richard Rorty e assim por diante, no Russell, na Fenomenologia. E aí esse livro foi publicado, e depois de alguns anos, eles queriam fazer uma segunda edição. Só que para fazer a segunda edição, eles mandaram para um parecerista. E o parecerista notou o seguinte: a ausência completa de autores brasileiros. Como se a filosofia no Brasil não existisse. Aliás, esse é um problema. Para os cursos de graduação em filosofia, a filosofia no Brasil não existe. Né? Quem são os grandes filósofos brasileiros? Paulo Arantes, Maria Helena Chauí, Renato Janine Ribeiro, são grandes filósofos brasileiros, mas o que eles fazem é comentários de textos de autores europeus. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui fazer essa garimpagem. Quem que são essas pessoas no Brasil que estão fazendo filosofia, mesmo no período colonial? Né? E no período colonial, quem são os portugueses, na verdade, que estão fazendo filosofia, que também tem muita influência na educação brasileira, tá? E aí esse livro ficou bem legal. Eu tenho bastante orgulho porque ele tá original nesse sentido. Mas fora esse livro,
Os outros trabalhos todos são trabalhos de compilação. Eu não tenho nenhum trabalho original na área de ensino de história, tá? Eu pego discussões de educadores, de teóricos da educação, discussões de historiadores, e eu junto tudo isso para pensar como é que a gente pode pensar a vulgarização do saber historiográfico na escola, na educação básica. Então, eu acho que talvez essa seja a pergunta, uma grande inquietação, assim, que muitos de nós aqui do Perfis da História temos, e acho que também muitas pessoas que estão ouvindo a gente, né? Porque acho que você trouxe bastante coisa, assim, da sua trajetória, das suas áreas de atuação, e eu acho isso incrível, assim, eu admiro muito a quantidade de coisas e de interesses, principalmente a diversidade, assim, né? Porque no mestrado você estudou utopias e anarquismos, né? Um pouco Uhum. a partir da Sim. literatura, e no doutorado em história você foi para teoria muito densas, assim, né? Que é o pós-estruturalismo, Foucault, Derrida, dentro do debate nos Estados Uhum. Unidos e tudo mais. Sim. E ao mesmo tempo também tem toda essa preocupação e esses debates sobre ensino de história, essa atenção especial para essa área, que tem muito a ver com essa trajetória profissional que você colocou também. E Uhum. acho que a gente não pode deixar de comentar aqui na nossa conversa sobre a sua carreira como saxofonista também, né? Que é muito Na legal. minha cara é inexistente. Eu sou bem amador, né? Não, mas é uma atividade que você está sempre praticando também, que demanda um Sim. tempo, um estudo, né? Aham. Inclusive, recomendo para quem estiver ouvindo procurar o canal do YouTube do José Antônio, que lá tem alguns vídeos dele tocando. E dando aula também, que são vídeos muito Aham. bons de aula. Mas eu acho que, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, são áreas de interesse muito diversas e que, às vezes, parece que elas não conversam muito, né? Assim, Uhum. na sua cabeça, elas com certeza conversam pra caramba, assim. Sim. Mas eu fico pensando que isso tem muito a ver com uma concepção de história, um entendimento da graduação em história, que é justamente essa abertura para várias possibilidades, assim, né? O historiador como eu acho que eu já coloquei isso aqui no episódio, não necessariamente ele vai ser o professor que vai estar ali na aula e que vai estar no ensino básico, ou professor universitário, ou um acadêmico que vai estar trabalhando num arquivo, numa biblioteca, enfim. A história, ela permite abrir essas possibilidades, né? De atuar nos meios Uhum. digitais, atuar na produção de materiais didáticos, em consultoria, em muita coisa. E aí eu queria te perguntar um pouco como que você entende um pouco o que aconteceu com a sua trajetória? Também como que você entende essas possibilidades da atuação do historiador, assim, sabe? Tem muito a ver também com as trajetórias individuais, né? Acho que às vezes Sim. acontece isso, não é com todo mundo que acontece. Mas eu Uhum. acho que também pode dar uma luz para quem justamente se encontra nessa situação de gosta de muita coisa, quer fazer muita coisa, e às vezes, putz, será que eu vou dar conta ou não? Será que vai ser bom Uhum. ou não, sabe? Assim, na academia a gente tem esse preconceito de que você só consegue ser competente em uma coisa, tá? Na filosofia, por exemplo. Eu lembro de um colega meu que ele era especialista em David Hume. Ele fez a graduação dele, fez uma monografia sobre David Hume, fez um mestrado dele, fez um mestrado sobre David Hume, fez o doutorado dele sobre David Hume, e fez um pós-doutorado em Oxford sobre David Hume. E ele era uma das grandes autoridades no Brasil sobre David Hume. Em determinado momento, ele começou a ler e se apaixonar por Wittgenstein e começou a escrever sobre Wittgenstein muito competentemente, textos que ninguém levava a sério. Por quê? Ele não é referência em Wittgenstein, ele é referência em Hume. Ficou marcado, tem um carimbo na testa dele. Está preso a David Hume. A mesma coisa a gente encontra na história. Na Unicamp tinha lá uma colega minha que ela tinha feito uma monografia sobre espiritismo no Brasil. Ela fez uma dissertação de mestrado sobre espiritismo no Brasil e ela estava, quando era minha colega na Unicamp, ela fazia um doutorado e a pesquisa dela era sobre espiritismo no Brasil. E aí, qual é o problema disso? O problema é que a pessoa termina graduação, mestrado, doutorado, ela entende só daquilo. Quando ela entra na sala de aula, a sala de aula exige mais do que aquilo, exige uma abrangência, não exige tanta profundidade quanto a pessoa tem, mas ela exige abrangência, né? Principalmente na graduação. Na pós-graduação, não. Na pós-graduação, você pega a tua tese de doutorado e trabalha com os alunos em profundidade. Mas na graduação, você tem de trabalhar
de maneira muito mais abrangente. E a gente tem esse preconceito de que você faz alguma coisa e só consegue trabalhar de modo competente se você só faz aquilo, tá? Eu acho que isso está errado. Tá? A gente pode ter interesses diversos e ser competente em várias coisas. Eu não sou competente em música por um motivo muito simples. Eu não tenho dom, né? Eu acho que música exige isso, né? Eu tenho um filho que toca guitarra. Ele tem 18 anos agora. Eu nunca vou tocar saxofone do jeito que ele toca guitarra. Porque parece que ele nasceu com alguma coisa diferente do resto da humanidade. Mas eu sou, né, esforçado. Toco, gosto de tocar, sei que eu toco mal, mas eu toco saxofone. Mas no campo intelectual, eu acho que essas minhas paixões, né, eu me apaixono por uma coisa, vou a fundo até onde dá e depois eu digo, eu não quero mais continuar com isso porque eu não quero ser marcado por isso, eu quero fazer uma outra coisa. Ah, aí você fala, os meus interesses são muito diferentes, eu tenho interesse por ensino de história, tenho interesse por utopia, tenho interesse por ficção científica, tenho interesse por discussões teóricas de pós-modernismo, tenho interesse por filosofia do século XIX, a minha monografia de graduação sobre a imortalidade da alma em Tomás de Aquino. Então vejam, né, se você me chamar para dar uma aula sobre Tomás de Aquino, eu dou. Eu não sei latim. Essa é uma deficiência minha. Eu não sou competente em pensamento medieval, né? Porque é uma coisa que ficou muito lá atrás e, né, é um trabalho no qual eu não tinha maturidade intelectual para fazer uma coisa de qualidade, não tinha, né, recursos para fazer. Mas, né, é uma pesquisa que se eu voltasse a trabalhar nisso, eu podia fazer alguma coisa legal. E a gente sempre retoma, né, o trabalho sobre anarquismo, por exemplo, eu peguei e estudei lá uma colônia anarquista no Paraná, terminei uma dissertação de mestrado, tive uma experiência muito ruim, e não foi culpa de ninguém, né, meu orientador morreu, e eu estava terminando a dissertação, aí eu troquei de orientador, a minha outra orientadora falou, olha, essa orientação que você está dando, eu não me sinto à vontade, você vai ter que reescrever tudo para eu poder te orientar adequadamente. E não tô falando mal dela, né? Eu acho que ela era uma orientadora muito boa. E ela fez aquilo que ela podia naquele momento. Então mas é uma coisa que aconteceu comigo que eu achei, né, que me prejudicou na pesquisa. E a tristeza, professora, assim, que eu admirava muito. Eu peguei meu trabalho de mestrado, defendi, depois de defender, eu enfiei na gaveta e nunca mais quis saber. 2017, 2016, 2017. Então, veja, 20 anos depois, eu tirei esse trabalho da gaveta e falei, eu vou dar um destino nobre para isso. Aí eu reli e escrevi um artigo e mandei para Anarchist Studies, que é uma revista britânica muito bem conceituada. E aí eles publicaram. E é um artigo muito melhor do que a minha dissertação. Mas são as coisas que a gente faz, né? A gente tem interesses, depois a gente perde interesse, depois o interesse volta de novo, mas quando ele volta renovado. Porque não foi 20 anos depois retomar de onde eu tinha parado. Porque nesses 20 anos eu fui fazer um monte de outras coisas que me deram experiência e insights que eu aproveitei depois para retomar aquela pesquisa anterior e fazer um artiguinho, mas um artiguinho muito mais consistente. Eu acho que, não sei, pelo menos para mim, eu tô encaminhando para o final da graduação, né? E eu ouvi um professor falar assim sobre dar uma atenção especial para aquilo que a gente gosta, sabe? Aham. As nossas paixões, nossos interesses, sabe, acadêmicos, assim, unir essas duas coisas, estudar o que gosta e para mim é muito me conforta, assim, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas acabam fazendo outras escolhas durante a graduação, enfim. Eu acho que se mais professores falassem, orientassem um pouco, entendessem um pouco essa linha, assim, seria muito. É isso, ajudaria muitos alunos que às vezes acabam se perdendo, sem necessariamente precisar, assim, sabe? Bom, fico sem palavras também. Foi uma entrevista muito bacana. Obrigado, professor. Eu E encerramos a nossa série de perguntas. E para encerrar o episódio, qual o recado que o senhor gostaria de deixar para os futuros historiadores? eu não sei. Recado, é uma pergunta bem difícil, né? Qual que é o recado que eu quero deixar para os futuros historiadores? Não desistam, né? Acho que é aquilo que eu havia comentado antes, que às vezes bate uma tristeza, porque parece que o trabalho que a gente faz não dá resultado, né?
como eu falei para vocês, esses episódios tristes na história do Brasil, que são o golpe de Estado Novo, que são o fracasso das diretas já, que são o golpe de 2016, e que o desastre desse governo na condução da pandemia são todas as coisas que nos enchem de tristeza, essa onda de negacionismo histórico que enche muita gente de tristeza, né? E aí que dá a impressão para a gente que aquilo que a gente faz não tem resultado. E aí a gente tem que fazer a pergunta, e se a gente não tivesse fazendo esse trabalho? Como não seriam as coisas? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que colocar. A gente tá lutando para manter as coisas de uma maneira minimamente decente, né? Essa consciência histórica que é muito importante, e a história é a mais importante das disciplinas, como diz a minha amiga Cláudia, né? Exatamente por causa disso, porque ela nos dá uma consciência da finalidade das coisas, uma consciência da realidade social. Por que a gente estuda matemática? Por que a gente estuda aquele monte de números? Né? Por que a gente estuda história? Por que a gente estuda biologia? Por que a gente estuda todas as outras disciplinas? Né? E aí você tem, né, a disciplina da história que parece que é uma coisa menos importante do que o português, tem menos carga horária, parece menos importante do que matemática, porque tem menos carga horária na escola, mas não, é ela que dá sentido para tudo. Por quê? Porque é ela que nos dá uma consciência dessa realidade em que a gente vive e que dá sentido para todas as outras coisas, que em si mesmas elas não têm. Profundo. Bom, obrigado por essa dica, essa recomendação. E aí agora, justamente, vamos para o encerramento, né? Que desde que a gente começou o Perfis da História aqui na situação de quarentena e de pandemia, a quarentena é estendida, né? E a pandemia, infelizmente, estendida também. A gente tem pedido para os nossos convidados fazerem recomendações, dicas culturais, né? Um Tá. pouco, pode ser relacionado com o que a gente conversou, relacionado com história, ou não, pode ser dos seus interesses, assim. Quais são as dicas que você traz para a gente? Tem um livro que é literatura, mas não é, que o autor dele diz que é um romance filosófico, que aliás eu trabalhei semana passada, que é o Voltaire, Cândido, o Otimismo, que é, eu acho, o livro mais importante que eu já li na minha vida. Mudou muito a minha maneira de pensar as coisas, porque, como eu falei para vocês, eu tinha uma monografia sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele tem um pensamento muito sistemático. Como é o pensamento de Leibniz? Na época em que eu li o Cândido, eu tinha acabado de comprar o discurso de metafísica, eu já tinha me formado em filosofia, mas eu tinha acabado de comprar o discurso de metafísica, né? E tinha um livro do Bertrand Russell sobre Leibniz. E eu pensei, agora eu vou fazer um estudo sistemático de Leibniz, que é também um pensador sistemático. Aí meu irmão estava fazendo a oitava série, tinha 13 anos, 14 anos, estava fazendo a oitava série. Ele falou, né, José, lê esse livro aqui que o professor de português me deu. Aí eu peguei um livrinho lá das edições de ouro. Aquilo me abriu o olho de uma maneira que o Cândido não é nada sistemático. E eu pensei, filosofia, de verdade, é tudo o contrário do que eu achava que era. E é um romance filosófico, ele é divertidíssimo, ele é divertidíssimo. Você lê assim, né, e não consegue mais parar de ler. Então, primeira dica cultural que eu dou, Cândido, o Otimismo, de Voltaire. Outro livro que me marcou, e esse, claro, vocês todos conhecem, né, é o 1984, do George Orwell, que é também uma reflexão muito profunda sobre história. Eu li quando adolescente, o Revolução dos Bichos, e depois eu li 1984. E eu lembro quando adolescente, aos 14 anos, falei, não, Revolução dos Bichos é melhor. Quando eu reli o 1984, eu tinha 24 anos. É muito diferente você ler 1984 com 14 e com 24 anos. Né? E, de novo, é aquele livro que muda completamente a maneira da gente pensar a vida e a história. Então, são as duas dicas que eu dou de livro, que eu lembrei agora. E filme, né? Tem vários. Tem um filme que eu trabalho em teoria da história, dois, que é o Senhor Ninguém, Mr. Nobody. É difícil, não posso falar sobre o filme sem dar spoiler, mas ele trabalha a questão do tempo de uma perspectiva existencialista, né, e que eu acho muito bacana. É bem doido o filme, mas
né? A gente precisa de umas 2, 3 vezes para assistir, como é um filme de 3 horas de duração, vocês precisam separar umas 9 horas da vida de vocês para assistir o filme umas 3 vezes, mas eu digo para vocês, vale muito a pena. Legal, adorei, adorei. Vou colocar na lista aqui. Então, as minhas recomendações culturais hoje, elas são, primeiro, a entrevista que você deu para a revista de História no Instagram, que eu achei Aham. maravilhosa, muito legal. Assim, acho que você aprofunda mais os seus temas de pesquisa, também fala da sua trajetória. Quem está ouvindo a gente pode encontrar essa entrevista no Instagram da revista de História ou no perfil da revista de História aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts preferido. E aí eu vou dar 2 recomendações mais literárias. A primeira é uma graphic novel que chama Desaplanar, do Nick Souzanes, que ele, na verdade, ele é uma dissertação de mestrado, é uma pesquisa que ele fez e que ele apresenta as reflexões em forma de história em quadrinhos. E essa pesquisa dele é justamente relacionada com toda a questão da visualidade do nosso entendimento, né? A questão de como a gente representa as coisas por meio das imagens ou das perspectivas do plano 2D ou do plano 3D. Então, é uma discussão muito legal sobre áreas do conhecimento, como a gente discutiu um pouco aqui, essa questão do cruzamento das áreas do conhecimento, da importância da filosofia, mas tudo isso feito em história em quadrinhos. Então, é incrível, assim, eu recomendo demais essa graphic novel. E a minha outra recomendação, que eu acho que talvez o José Antônio conheça, e não sei se vai entrar nas pesquisas dele sobre ficção científica, mas é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. A proposta é o mesmo autor do Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o que deu origem ao Blade Runner, né? Aham. Mas a proposta dele é uma história paralela onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e dividiram o mundo. Então, metade dos Estados Unidos está com os alemães, a outra metade com os japoneses. Uhum. E é um pouco uma... acho que não entra exatamente numa distopia, mas é mais uma ficção científica, né? E logo depois o Hitler morre, e aí você começa toda a trama para essa redivisão do mundo, e ele discute muito essa questão da verdade histórica a partir dessa proposta, né? Então, o Philip K. Dick, ele dá uma pirada com a questão das realidades alternativas e tal, então é um livro muito legal para quem gosta de história e quer discutir essa questão da verdade histórica, da literatura. Recomendo bastante, assim, é muito legal. Aham. Lembra um pouco o conto da Aya, assim, a ideia, porque é o conto da Aya também, assim, ele está lidando não com uma realidade futura, mas com um presente alternativo, né? Se no passado tivesse havido uma revolução religiosa e a gente estaria, né? Como é que você tem um país capitalista e fundamentalismo religioso ao mesmo tempo? Que pensando bem, essas duas coisas hoje em dia não parecem estar tão distantes uma da outra. Infelizmente. Bom, José Antônio, a gente agradece muito a sua presença e eu queria saber se você tem alguma coisa que a gente acabou não perguntando, que você queria comentar, fazer uma fala final. Fica à vontade. Não, é isso. Acho que eu que preciso agradecer vocês, né? Porque eu acho que é bacana essa entrevista que vocês fizeram. Assim, dá muito prazer a gente falar. Não tem coisa melhor do que a gente falar da gente mesmo, né? E então eu acho que é muito bom isso, essa oportunidade que vocês me deram assim de falar um pouco sobre mim, e me dar um pouco a conhecer também para os meus alunos, para as pessoas em geral. Agradeço imensamente o convite de vocês. Vocês são todos entrevistadores muito simpáticos, né? Eu gostei muito de estar aqui, e é isso. E se eu tenho alguma reflexão final, seria o prazer que é dar aula e o prazer que é ter esse contato com vocês. Quando acabar as aulas no ano passado, começo de dezembro, e aí eu fiquei esses meses todos com crise de abstinência, preciso, né, quando eu volto da aula, vocês percebem que eu volto da aula elétrico, porque eu tenho eu sinto muita falta disso, né? Não consigo viver sem dar aula, porque é muito bom. Esse contato que eu tenho com vocês é o que me move, é isso. Mais uma vez agradecemos muito a sua participação. Para os nossos ouvintes, aguardem os próximos episódios e nos acompanhem nas redes sociais que vocês vão sabendo tudo que está saindo. Mais uma vez, muito obrigado por José Antônio e
YouTube também.